Tudo bem, Diniz? Boa noite para você, Losete, todo mundo que acompanha a gente. Jogo bastante interessante e de duas equipes ofensivas que vêm de um excelente momento, de um longo período de invencibilidade das duas partes. Como a Renata destacou ali na reta final do jogo, né? Um 3-0 que não ilustra o que foi o jogo. Acho que um placar muito grande para o que principalmente desempenhou o Grêmio, né? A gente viu ali em relação às finalizações, o Grêmio finalizou 21 vezes. Eu estava vendo aqui no Scout que dessas 21 finalizações, 13 foram de dentro da área. Ou seja, foi um time que teve volume, foi um time que conseguiu produzir, mas o Flamengo foi muito mais efetivo no ataque e uma vitória importantíssima, porque coloca o Flamengo aí nessa parada que a gente vai ter de data FIFA na terceira posição do campeonato, ali na cola de Palmeiras e na cola de Botafogo. Alexandre Losete, o Flamengo está se recuperando, já se coloca ali entre os 3 primeiros colocados, né? Um tempo atrás era difícil imaginar o Flamengo nessa posição, pela bagunça que estava em campo, mas o time vai se arrumando, ganhando uma cara. Fez um bom jogo hoje contra o Grêmio e já está ali pertinho de todo mundo, né? Pertinho do Botafogo, pertinho do Palmeiras, onde normalmente ele tem estado nos últimos anos. Tudo bem, Losete? Boa noite. Boa noite, Filipão. Prazer estar contigo. Prazer é nosso. Com o Pedro, com todos que estão conosco. Foi um Flamengo, um Flamengo que vem melhorando, que vem crescendo, que vem se aproximando do lugar onde nós sempre imaginamos que o Flamengo vai estar, com essa quantidade absurda de bons jogadores, de grandes jogadores, de jogadores diferentes, com variações. Hoje a gente viu um Flamengo mais no 4-4-2, o Léo Pereira jogando como lateral esquerdo, né, fazendo a saída junto com os 2 zagueiros, o Fabrício Bruno e o Davi Luiz, mas defendendo como lateral. O Wesley na lateral direita fez mais uma grande partida, participação decisiva no primeiro gol, dando assistência, criando jogadas, sendo opção, aparecendo o tempo todo, fazendo o que o São Paulo espera do seu lateral direito, que vira um ponta, jogando com os 2 Evertons do lado, né, na segunda linha, com o Gerson mais centralizado, um segundo homem de meio campo ao lado do Pulgar. Isso deixou um pouco mais frágil também a questão da marcação do meio campo, né? Quando você deixa de ter Pulgar e Thiago Maia para ter Pulgar e Gerson, você ganha um jogador a mais criativo, perde um pouquinho de combate no meio. O Grêmio, a quantidade de finalizações que o Grêmio teve, que passaram muito perto da trave ou bateram na trave, foi assim, algo raro de ver. Boas finalizações, não é nem que o time finalizou mal, foi realmente, a bola foi caprichosa com o Grêmio. O placar não é que não ilustra o jogo, não ilustra o Grêmio. O Flamengo poderia ter feito 3 ou até mais gols, mas o Grêmio também poderia. Enfim, para quem esteve no Maracanã, para quem viu o jogo com a Renata e com a equipe, foi um ótimo fim de domingo. E eu fiquei imaginando aqui como é que está o sentimento do torcedor do Grêmio nesse momento. Falando, acho que esse time vai dar a liga, porque o que criou hoje foi um time ofensivamente muito melhor do que em outras rodadas, um time que criou uma quantidade enorme de oportunidades de gol, né? Mas, claro, chateado pelo resultado, sai com 3-0 nas costas, né? Não foi uma derrota 2-1, 3-2, 1-0, foi um 3-0 em que, na minha visão, o Grêmio fez um bom jogo, né, Pedro? Não, sim, e eu acho que assim, tem placares e placares, né? E eu acho que mais do que o placar, tem a questão do desempenho, né? Que eu acho que é o fundamental. Se a gente for pegar a sequência do Grêmio, eram 6 jogos sem perder e vindo de 4 vitórias consecutivas. Então, assim, essa bagagem dos últimos jogos, dos últimos desempenhos que o Grêmio vinha tendo, tem que ser levado em consideração diante do jogo que o time fez hoje. Talvez se o Grêmio tivesse vindo num momento ruim e aí mesmo jogando bem toma um 3-0, a avaliação do torcedor é outra. Na minha visão, o Grêmio, que o Grêmio vem numa boa atuada, é um time que a gente ainda vê alguns problemas, principalmente defensivamente, mas é um time que vem conseguindo construir mais, encontrar mais soluções ofensivas diante da dificuldade que o Grêmio tinha no início do campeonato para conseguir construir, para conseguir chegar no último terço. Hoje a gente vê um Grêmio que consegue produzir, que consegue chegar e, apesar da derrota, vai para essa paralisação ali na data FIFA, na 6ª posição, ali um pontinho atrás só do Atlético Mineiro, que é o 4º colocado. É verdade. E sobre o Flamengo, Losete, hoje um time bem mexido, né? Não jogaram Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pedro, teve a volta do Gabigol, né, no lugar do Pedro. Pedro, por isso, ficou no banco de reservas. E ainda assim o time conseguiu fazer uma boa exibição, né? Defensivamente permitiu ao Grêmio muitas oportunidades, mas ofensivamente também criou muitas chances para fazer gol, né? Acho que o jogo apresentou uma tentativa de encaixe de marcação do Grêmio e o Flamengo provocando esses desencaixes, provocando uma movimentação, provocando buracos no sistema defensivo do Grêmio. Teve superioridade no meio na maior parte do tempo. A gente viu uma perseguição do Kahneman ao Everton Ribeiro, né? O Everton Ribeiro fazendo aquele papel de
meio-campista pela direita que vem para dentro o tempo todo e o Kahneman saía. O Kahneman sempre foi um jogador de fazer perseguições, de sair no combate. Acho que cada ano vem ficando mais difícil para ele, porque o físico começa a pesar, então ele já não se recoloca com a mesma facilidade de outros tempos, e o Everton Ribeiro levou ele para passear em alguns momentos do jogo, e nesse espaço que se abria entre o Cuiabano, entre o Bruno Alves, entre a linha defensiva do Grêmio, o Flamengo se movimentava muito por ali, com o Gabriel, com o Arrascaeta, hora com o Gerson, hora com o Wesley fazendo diagonal. O gol sai por ali, a gente repara que quando o Cebolinha recebe a bola, o Kahneman tá voltando, o Kahneman volta para tomar o drible, né? O Cebolinha até se enrola um pouquinho com a presença dele, mas consegue uma boa solução. Acho que é exatamente esse lance, ó, como o Kahneman saiu e tá voltando, né? O Cebolinha domina e vai bem, ele depois de se enrolar um pouquinho, ele tem frieza para consertar o lance. Agora, o Flamengo depois vem com o Ayrton Lucas no segundo tempo, vem com o Pedro e mantém o desenho, né? O Ayrton ajuda, sustenta um pouco mais também a saída. No final do jogo, aí é o Grêmio que consegue escapar da marcação, porque o Flamengo vai até o fim com o Pulgar e o Gerson. E o Gerson também foi cansando, embora tenha dado aquele passe mágico para o gol do Bruno Henrique no final. Parece que a bola para o Bruno Henrique cabecear, também a qualidade do cruzamento que faz o Gerson. Mas é um Flamengo que vem apresentando o repertório e que, assim, o conceito do São Paulo está ali, independentemente do sistema, da formação, ele ataca com o número de jogadores que ele quer atacar, ele consegue arrumar a defesa dele com uma linha de 4 organizadinha. Enfim, é um time que está crescendo numa boa hora. E o que deixa o torcedor mais animado é que, você disse, né, que já a ideia do São Paulo já tem ali. Mas a gente vê que ainda não está perfeitamente ensaiado. E agora ele vai ter aí 10 dias à sua disposição. Não conseguiu treinar para conseguir, exatamente, para conseguir de fato dar a cara dele para o time. E aí o que deixa o torcedor muito animado é que o time vem conseguindo, de alguma forma, performar e vem conseguindo principalmente o resultado nesses últimos 9 jogos. Então, isso, sem dúvidas, deixa o torcedor do Flamengo aí muito animado para esse retorno da data FIFA. Detalhe, vejam vocês que não acabam os melhores momentos. É uma edição longuíssima, 37 quase um jogo finalizações. inteiro, porque foram muitos os grandes momentos do jogo. Vejam vocês, dos dois lados, tanto o Flamengo quanto o Grêmio criaram inúmeras oportunidades de gol, por isso transformou esse jogo do Maracanã em um ótimo jogo de futebol. Vejam vocês, aí jogadas bonitas, né? Bem trabalhadas, Eu estou tentando lembrar aqui, eu tô achando que foi o melhor jogo da rodada. Da rodada, você não tem dúvida. Tô tentando lembrar aqui para ver se eu não estou cometendo O clássico não foi legal em São Paulo. Não foi. Tô tentando lembrar aqui para ver se eu não estou cometendo alguma injustiça, mas acho que foi Ontem, o melhor jogo da rodada. o melhor jogo de ontem foi o Botafogo, pelo Botafogo, a atuação do Fortaleza Botafogo. muito abaixo, né? Sim. Mas Um Bahia de- 2-2 animado com o Cruzeiro. né? Mas de um confronto Mas de qualidade de ataque. qualidade. Eu arrisco dizer que esse foi o melhor jogo do Grêmio. O melhor do Grêmio? Eu acho. Pode ser. É possível. E como o futebol é, né? O Grêmio A gente veio tá de falando de 3 a 0. um jogo onde o Grêmio tomou 3-0. Eu não sei se o Grêmio conseguiu jogar tão bem com as suas dificuldades de muita bola no pé, pouco espaço, pouca profundidade, pouco ataque. Não sei se o Grêmio conseguiu jogar tão bem nas 4 vitórias consecutivas que teve. Só para atualizar aquele dado que eu trouxe no início da transmissão, de 21 finalizações do 24, Grêmio, né? Encerrado aqui 25 finalizações do Grêmio, 17 de dentro da área. É um muita número muito grande, muito grande. E é legal ver a imagem que a gente vai acompanhar daqui a pouquinho aqui do Bruno Henrique, né? O que esse cara passou, o tamanho que ele tem no Flamengo, a idolatria da torcida com relação a ele. E passa tanto tempo fora dos gramados, com lesões seríssimas, né, no joelho. E vê-lo voltar a marcar é muito legal, né? É a reviravolta que o futebol merece, né? Olha só, cruzamento perfeito do Gerson, na medida para o Bruno Henrique comemorar, se emocionar, ser abraçado por todos os companheiros, todos entendendo o momento, né? É muito legal de ver o Bruno Henrique voltar a marcar. Vamos fazer o seguinte, depois desse gol, o ressurgimento do Bruno Henrique, o reencontro com a rede, vamos chamar a nossa equipe lá no Maracanã, a Renata Silveira, o Paulo Nunes e o Paulo César Vasconcelos, para contarem mais pra gente do que foi esse Flamengo e Grêmio, um jogaço que terminou com vitória do Flamengo 3-0, recolocando o Flamengo no G4 do Brasileirão. Tudo bem, Renata? Bem-vindo ao Troca. Boa noite, Diniz. Tudo bom? Boa noite pra todo mundo que tá ligadinho aí no Joia. Sport TV. Jogaço aqui no Maracanã, hein? E a gente já tava falando isso no nosso pré-jogo, porque é o melhor momento, né, que vivem Flamengo e Grêmio na temporada. Então a promessa era de um jogão mesmo, e foi assim desde o início, desde o primeiro minuto, o tempo todo a bola rolando. Mas antes a gente vai ouvir o Sampaoli, que ele já tá ao vivo, né? O Sampaoli sempre fala rapidinho depois do jogo. Vamos ouvir então o técnico do Flamengo.
y se hizo un partido difícil por momentos, pero vamos creciendo, mejorando y comprendiendo muchas facetas do jogo que yo pretendo. Con respecto a Bruno, feliz porque él le viene de una lesión muy complicada. Hoy sí fue la primera vez que él pudo jugar un juego marcando diferencia desde que voltó. Entonces feliz por él y feliz por Otimi. Entonces esperando siempre reencontrarme con aquel jugador que admiré tanto cuando era rival como Bruno Henrique. Jorge, boa noite. Marcelo Lins da TV Globo. Eu queria que você falasse como você avalia esse tempo de trabalho que você teve até agora e aproveitar também para te perguntar como aproveitar esse tempo de pausa, porque você não teve pré-temporada, mas o time já mudou muito desde que você chegou. Sabe que cada tempo de preparação para mim é importante porque a gente tem que incorporar uma ideia nesse caminho a gente está com time que ya vienen trabajando su idea o propia idea desde hace mucho más tiempo y eso hace tener un poco de desventaja sobre los times que van a pelear cosas importantes aquí. Pero bueno, Otimi está reencontrando a mentalidad ganadora, está encontrando personalidades para afrontar cada momento del juego. Hoy momentos fueron difíciles, momentos fueron favorables y con la calidad de jugadores que Otimi tem, eso es posible. Jorge, boa noite. Bruno Vilafranca, da S1 Live. Parabéns pela vitória. O senhor começou o jogo com a linha com 3 zagueiros de ofício. Com a saída do Léo, o senhor colocou o Ayrton Lucas e aí me pareceu que se tornou aquela linha tradicional de 4. Lateral, zagueiro, zagueiro, lateral. Eu queria que o senhor analisasse os dois tempos, né, de maneira distinta, primeiro tempo e o segundo tempo, porque o Flamengo continuou controlando o jogo. O Grêmio teve oportunidades, felizmente para o Flamengo a bola bateu na trave, enfim. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho se o senhor já está se sentindo cada vez mais à vontade para mudar a maneira de jogar, mudar, enfim, o sistema adotado do primeiro para o segundo tempo, né, com esse trabalho que vem acontecendo. Obrigado. Sí, o primer tempo o time jugó con la bola, jugó 3-1, 3-3. O segundo tempo entendí que por el estado del campo no había mucha precisión, entonces jugaba con 6 jugadores por encima de la bola, generaba de que Wesley estuviera muy alto, entonces cuando había pérdida quedábamos expuestos a transiciones que Gremio maneja muy bien. Entonces troqué por el 2-3 que nos daba la misma altura, pero diferentes vértices para poder jugar y tener o time más perto ante la posibilidad de la pérdida. Boa noite, São Paulo. Patrick Cunha Monteiro, parabéns pela vitória. Queria saber de você como manter esse embalo do Flamengo. A gente viu hoje mais de 60 mil pessoas no Maracanã. O Flamengo está em terceiro agora, passou o Grêmio no Brasileirão, oitavas da Libertadores, quartas da Copa do Brasil. Como manter durante esses 11 dias esse embalo e essa confiança para o time voltar depois da parada da data FIFA da melhor maneira possível? Sabiendo que tenemos que mejorar conjuntamente desde la proyección, de la ejecución. Tenemos que ser un time que aprenda de errores propios y o crecimiento tiene que ver con que los jugadores también de alto nivel encuentren el punto máximo. Este tiempo va a ser bueno para generar esa condición. Entonces, solo trabajar y mejorar. Obviamente que hay muchas cosas que por corregir, mas hay un Otimi que ya ganó cosas, o jugadores que ya ganaron cosas, conocen mejor que yo cómo hacerla. Entonces, yo tengo que dar un matiz al juego colectivo, al juego posicional, a la verticalidad. Hoy sí, por un momento pasó, por momentos, o primer tiempo jugamos un juego de ida y vuelta, y Gremio para eso es muy bon. Entonces sufrimos esa transición. Saber nuestra condición y defenderla más allá de lo que suceda. Jorge,
Raíza Simplício aqui, da Gol. Boa noite. Você falou sobre a diferença hoje, né, de um time também que vem jogando em 3 dias, 48 horas, e o Grêmio que descansou nesses últimos dias. Eu queria saber como é que está o seu planejamento, né, para esse tempo da data FIFA. Os jogadores vão descansar, como é que está tudo isso? E queria que você falasse também sobre o Marinho. É um jogador que, nesse momento, está treinando afastado, né, no horário alternativo. Ele pediu a reincorporação para treinar junto com o grupo. Eu queria entender de você como está a situação dele com você, se de fato ele está fora dos planos, como é que vocês estão conduzindo isso? Con respecto a Marinho, un jugador que está negociando a salida do clube, entonces no va a ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico, entonces él seguramente encontrará un team en el cual pueda disfrutar de sus capacidades. ¿Y la primera pregunta? El planejamiento es 2 días de descanso y la vuelta es con sobreturnos, o sea, cuarta, quinta y sexta, o quinta y sexta con doble turnos y recuperar estos 2 días de folga. Professor, última pergunta. Boa noite, São Paulo. Sidão Marinho da Litoral News. Parabéns pela vitória. Hoje, a visão ali de cima era que o gramado estava bem desgastado, bem ruim. Não sei se você percebeu isso também na beira do campo. Na última coletiva, você já reclamou do gramado. Você já buscou com alguém alguma solução para isso e passa pela sua mente ou pela diretoria a instalação de uma grama sintética no Maracanã? Porque a gente vê alguns gramados que correspondem tendo a grama sintética, porque é algo que pode acabar atrapalhando o Flamengo na sequência da temporada. Obrigado. Lo que más va a atrapalhar a Flamengo es o estado do campo, porque o Flamengo va a proponer jugar. Entonces, ojalá que o Maracaná sea nuestro lugar, que o tiempo agora pueda hacer que o time jogue acá. Yo falei con la directoría, falei con todo el mundo. Como falo con você, para mí solamente la Liga Brasilera de Fútbol, la única cosa que no me lloró de que yo me fui de aquí son los gramados. Entonces, hay muy buenos jugadores, los mejores jugadores del mundo juegan aquí. Entonces, estadios llenos siempre. O sea, es ilógico no contar con gramado a la altura del fútbol brasileño. Yo falo siempre que tengo mucho respeto por el fútbol brasileño y el mayor respeto es un gramado para que haya espectáculo que yo siempre lembro del fútbol brasileño. O gramado que muitas vezes, né, Paulo Nunes, foi o nosso assunto aqui durante a transmissão. Foi um jogão. Com gramado melhor seria mais bonito ainda. Com certeza, né? Boa noite a todos aí da mesa. Eu gostei muito do jogo, né? Nos 2 tempos, né? O primeiro tempo mais para o Flamengo conseguindo, né, neutralizar principalmente um setor do Grêmio, que é o meio campo. O Grêmio trabalha muito nesse setor, trabalhando bem a bola, com aproximação, com toque de bola. Teve muitas dificuldades com o Carbajo abaixo, né, com o próprio Bitelo jogando muito aberto pelo lado direito. E aí no setor defensivo o Flamengo aproveitou de um setor que o Grêmio estava com dificuldades, que era o lado esquerdo, né? O lado esquerdo com o Cuiabano, né? Tava com muita dificuldade para marcar. O Wesley, que vem jogando muito, né? Não de agora, dessa partida, mas de vários jogos, né? Aproveitando muito aquele espaço. O ajuste do Cuiabano com o Kahneman, né? Muito atrasado. O Kahneman perseguindo muito o jogador, né? na marcação individual. Paulo, e só para pontuar, vale a gente falar para quem não estava acompanhando o jogo, não viu antes, o Reinaldo estava suspenso hoje, que é o lateral esquerdo. O Diogo Barbosa tá vindo pro Fluminense. Então o Cuiabano, que muitas vezes jogava como meia mais ofensivo, hoje na função dele mesmo de lateral esquerdo, né? E tem só 20 anos, o próprio né? Rafael, que é lateral direito. Fábio, perdão, outro gêmeo. Outro gêmeo, joga pelo lado esquerdo e estava machucado. Então, assim, é um jogador que tem essa capacidade, só que o Grêmio não estava ajustado para aquele lado. E o Flamengo aproveitou muito no primeiro tempo essa situação, jogando muito para aquele lado, né? Com movimentação, com o Gabigol caindo por lá, e do lado esquerdo com o Everton Cebolinha, né? Indo para cima do João Pedro, tentando todas as jogadas, jogando como ala, né? Eu já discordo quando fala que o Flamengo jogou com 3 zagueiros. O Flamengo variava, né? Uma saída de 3, só que quando ia se defender, o Léo Pereira era lateral esquerdo. O Cebolinha jogava numa segunda linha para quase atacante. Então o Flamengo soube neutralizar o Grêmio no primeiro tempo. No segundo tempo já foi outro jogo. O Grêmio, com as mudanças do Renato,
entrou na partida e trouxe dificuldades pro Flamengo. PC, melhor jogo dessa 10ª rodada, Flamengo e Grêmio? Melhor jogo dessa rodada que antecede a paralisação por causa da data FIFA. E por que o melhor jogo? Exatamente porque ele teve todos os ingredientes que você espera numa partida de futebol. A começar pelo lado do imponderável. O Grêmio empilhou oportunidades, mas o acabamento do Grêmio foi muito impreciso. Então, quando termina uma partida assim, claro que o Renato, os jogadores, a torcida do Grêmio estão todos entristecidos, mas ao mesmo tempo há algo que se observar de modo favorável, a criação de oportunidades. O Grêmio teve muitas oportunidades, mas foi absolutamente impreciso no acabamento. E outra questão reveladora para o Grêmio, o desajuste na marcação. O Renato não é muito fã dessa linha de 3 zagueiros, ele tem um zagueiro que atua pelo lado esquerdo, que é o Kahneman, que não tem o vigor, o físico para ser esse zagueiro que dá bote, geralmente quando sai da área já sai um tanto quanto perdido. E pelo lado do Flamengo, o que se viu é uma equipe que está cada vez mais entrando nos eixos. Subiu de degrau na tabela do Campeonato Brasileiro, está se ajustando, mas ainda tem muita coisa a ser feita, como disse o Sampaoli na entrevista. E o fato do Sampaoli bater muito nessa tecla do estado do gramado, isso deveria se transformar numa campanha de todos os técnicos em atividade no futebol brasileiro, porque isso é zelar pelo espetáculo, isso é buscar a valorização do próprio trabalho. É isso aí, PC. E a gente lembra, né? Eu pelo menos fiquei no final do jogo assim, gente, como é que essa bola do Grêmio não entrou, né? Então, assim, faltou sorte pro Grêmio hoje, com certeza. Tem que contar com a sorte de vez em quando. E 2 bolas na trave, foram muitas finalizações, sendo que dessas finalizações, 10 na direção do gol. O Flamengo teve 4 na direção do gol e colocou 3 lá dentro. A precisão do Flamengo contra a imprecisão do Grêmio. E é aquela coisa do futebol, e por isso, entre tantos aspectos, ele é fascinante. Talvez 2 meses atrás, o Grêmio convertesse todas as oportunidades e o Flamengo não convertesse. Futebol tem muito disso. E eu vi o Losetti falando, e eu concordo com o Losetti, para mim, eu trabalhei alguns jogos do Grêmio e vi alguns jogos, para mim, mesmo com os 3-0, foi um dos melhores jogos do Grêmio. O Grêmio não jogou mal. O Grêmio jogou bem, principalmente no segundo tempo. Não jogou mal. Em nenhum momento o Grêmio trouxe o time para trás, ficou se segurando, só marcando, não, pelo contrário. O Grêmio foi buscar o resultado, né, teve várias oportunidades, faltou, né, o principal. O acabamento. Exatamente, ser mais efetivo. efetivo. Melhorar o acabamento. Faltou efetivo. Ali o detalhe para colocar a bola no fundo da rede. A gente já ouviu aí o Sampaoli, já resumimos bem aqui a partida. O Portaluppi falou também. A gente se despede por aqui e vocês ficam aí com o Renato Portaluppi falando após o jogo aqui no Maracanã. Tchau, tchau. Flamengo vence Grêmio no Maracanã e entra no G4 do Brasileirão. O Flamengo venceu o Grêmio por 3-0 no Maracanã pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi construído com a lei do ex, no gol de Everton Cebolinha, ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo, Pedro saiu do banco para marcar o segundo. O terceiro gol saiu nos últimos minutos e da cabeça de Bruno Henrique, que balançou a rede pela primeira vez desde a lesão. Com o resultado, o rubro-negro chegou aos 19 pontos e assumiu a 3ª colocação. O tricolor gaúcho é o 6º, com 17 pontos.